Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Muito bem-vindos a mais um Nosso Evangelho na Rede aqui, o Nosso Evangelho na Rede, pela Rede Amigo Espírita aqui, direto de São José do Rio Preto, aqui, Stella Onish e eu, participando hoje do Nosso Evangelho, desde que começou a recontagem, hoje número 36, nesse dia 14 de setembro de 2021, nesse momento exatamente 8 horas e 3 minutos aqui, horário de Brasília. Damos as boas-vindas a vocês todos que nos acompanham, nos dão aí a graça da sua companhia, da sua presença, mesmo que não aqui ao vivo, tete a tete, mas você aí no seu aparelho eletrônico, qualquer lugar do mundo, e unidos em pensamento, que é isso que importa mais. Às vezes a presença física está do lado ali, mas não está muito afim, né? Agora, pessoas que estão distantes, mas próximas mentalmente, trazem muito mais relevância, porque nós somos espíritos, nós somos mentes, que estão aqui momentaneamente encarnados em corpos para poder se desenvolver nesse mundo, mas o princípio vital é o pensamento. Então eu fico muito feliz de estar ligado com tanta gente, nós ficamos felizes, né? Com tanta gente mundo afora aí. Dou minhas boas-vindas, meu bom dia, desejando que possa ser mais uma manhã produtiva para todos nós. Não é isso, Stella? É isso aí. Bom dia, pessoal. Que Jesus nos abençoe nessa trajetória, nessa caminhada e esse desejo de aprender. Sabe que ontem nós comemoramos 5 anos desse evangelho e muitos de vocês participaram desde o início, desde aquele tempinho que eu estava com a Livinha amamentando, né? Pois é, ontem exatamente. Ontem, então, estamos de aniversário aqui, comemorando 5 anos e um dia hoje. E muito, muito feliz, porque é uma persistência, uma disciplina em algo que é como se fosse assim, o manual de como caminhar melhor aqui no mundo. E sabe quando que nós pegamos o diploma de ter concluído aí 5, 10, 20, 15 anos? Não pega o diploma enquanto não concluir as ações propostas pelo Evangelho. Então, Ciandro, desculpe te informar, mas nessa encarnação você não vai sair formado no Evangelho. Bem provável que não, né? Pois é. Ai, vamos que vamos, pessoal. Vamos então para a oração que a Estela vai fazer para nós. Vamos lá? Vamos lá, então. Amado Mestre Jesus, com gratidão, entramos em mais um momento em que seu nome é exaltado, mas não por bajulação, Senhor, por pegar as suas ideias a nosso benefício, exaltando então os seus ensinamentos para a nossa caminhada terrena. Abençoado seja cada coração que tenta colocar em prática um pouquinho de teu Evangelho. Abençoado seja cada coração aqui dessa corrente que busca esclarecimento e busca na teoria um pouco de encaixe no seu cotidiano, nas ações em que seu coração se sente à vontade em praticar. Mestre Jesus, abençoado seja sempre. E vamos caminhar juntos, estudando, nos esclarecendo e tentando ser um pouquinho da semente de vosso Evangelho aqui na terra. Estamos preparados para a mudança, Senhor, e sabemos que a maior mudança vem de brilhe vossa luz. Queremos brilhar a nossa luz do Evangelho no mundo, com menos intrigas, menos reclamações e mais amor no coração. Muito obrigado, Senhor. Atinja todos os lares com a grande energia dessa corrente, os lares que estão em sofrimento, que estão atravessando algum período difícil, que sejam abençoados, fortalecidos e glorificados. Que assim seja, Senhor. Deixa eu só falar um negocinho rápido. Enquanto a Estela está fazendo a oração, me veio na mente aqui um pedido para dizer uma mensagem que com certeza é para todos nós, né? Não é para ninguém específico, mas um recadinho bacana. Foi mais ou menos assim, olha, conselho de algum benfeitor amigo, alguma coisa assim, para que nós façamos sempre boas escolhas, inclusive naquelas que a gente escolhe de raciocinar.
Diante das adversidades da vida, nós temos escolhas boas e escolhas ruins que causam sofrimento. Façamos as boas escolhas. Cogitemos alto, cogitemos de uma maneira que traga crescimento para nós, traga soluções. Não vamos cogitar em níveis baixos, não. Pessimismo, insegurança, incerteza, dúvida. Vamos ter certeza, vamos ter fé. O Evangelho vai até falar disso hoje. Era esse o recadinho. Não sei se tinha necessidade de alguém receber essa mensagem aí. Não sei te dizer. Eu acho que é para todos nós, inclusive para mim serviu muito, viu? Espero que tenha servido para vocês, para alguém aí. Ah, serve para todos nós, sim. Vamos lá, então, para dar início ao nosso estudo, eu trouxe o livro nosso Cura. Que bonitinho. Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. A mensagem é de Emmanuel. Como possas e quanto possas, relaciona as bênçãos que já recebeste na nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Depois a gente vai conversar sobre isso, depois da leitura do Evangelho. Acho que vai ver que tem a ver até, você vê? Tem a ver com o que a gente estava falando aqui agora. A gente agradecer mais, né? E ver o lado bom. Meus irmãos, vamos lá então, vamos colocar aqui o nosso bannerzinho, o mal e o remédio, semana número 36, sequência de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, comidinha aqui no canto. Foi a Nina. Folhinha amassadinha já, velhinho. Nossa, cheio de rabiscos, anotações. Olha só. É um sarro nossos evangelhos, né? Aí, ó. Mas é porque a gente lê muito, né? Então é por isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Item 19, o mal e o remédio. Vamos lá? Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias, lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso, ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la,
Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se, no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, essa tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Isso aí. Vamos ao comentário da Estela. Gente, por que a doutrina espírita é considerada a doutrina consoladora, o consolador prometido? Porque quando nos deparamos com um tipo de texto desse, nos sentimos fortalecidos pelo que estamos passando, nos sentimos mais preparados para o que vamos enfrentar, e tudo faz sentido do que já passamos. Tudo faz sentido. Você percebe que aquilo que, quando você estava se sentindo no meio da tempestade, e você orou se acalmando, porque é para isso que serve, sabe? Às vezes nós pensamos assim, o que vai adiantar a fé no dia que eu perdi meu ente querido? Porque eu orei para não perder ele. Mesmo assim ele se foi. Vai adiantar que o nosso coração vai sentir uma calma, pois é a mão de Deus sobre nós. Sabe aquela criança quando cai, e o machucado, grave ou não, ela precisa de um abraço? E quanto isso acalma? Muito. Às vezes a criança para até de chorar, e tá doendo, aquele joelhinho ralado, não, Sandra? Tá doendo. Mas o abraço conforta. E a oração, nos momentos da sua aflição, é o abraço de Deus. E se eu desconsidero a oração, eu desconsidero as mãos de Deus na minha vida, o que vai acontecer de imediato, como diz o Evangelho, é a aflição. Olha só, para nós lembrarmos aqui. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé.
E aquele que duvida, 1 segundo de sua eficácia é punido, na mesma hora. E quando a gente pensa assim, nossa, é punido, eu estou passando um problema. E em dado momento eu falo assim, não é possível, Deus não está olhando por mim aqui não, você está passando aquele problema. E pensa isso, na hora você já não está mais sentindo a mão de Deus sobre você. Então não é uma punição de Deus, é uma consequência do que você pensou, da nossa fragilidade de ser humano. Então ele continua aqui, que você é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Nós entramos na aflição quando pensamos realmente, por mais que nós falamos de vida eterna e não só o Espiritismo, todas as religiões cristãs falam de vida eterna, o que acontece conosco no momento da dor é imaginar realmente a vida tendo um fim aqui na Terra. Isso vai aumentar mais o seu sofrimento. Quando termina um relacionamento conjugal, por exemplo, o que vai acontecer se você só viu essa oportunidade de vida como a única? Por mais que você é reencarnacionista, por que é tão difícil terminar um relacionamento? Porque parece que eu nunca mais vou ter convívio com essa pessoa. Porque essa pessoa vai deixar de ser minha esposa, vai deixar de ser meu marido. Isso dói demais. Mas desde sempre essa pessoa vai ser seu irmão e sua irmã. Doeria menos. Mas como eu pego um título terreno, pois eu estou vivendo uma encarnação, e eu preciso lá mergulhar de cabeça nessa encarnação, eu preciso colocar os pés, me refrescar, caminhar aqui nessa piscina da vida. Mas lembrando que meu corpo não é daqui. Meu corpo é do lado de fora. Mas aí quando eu mergulho na terra, pensando a única vida é essa daqui, tudo dói mais, eu fico afogado. Eu não vejo a abundância da vida. É isso que é a fé que Deus traz para nós. Calma, esse sofrimento tem fim. E quando eu penso dessa maneira, orando e passando por esse problema, não só vou ficar mais calmo, como também vou deixar as pessoas ao meu lado mais calmo. Olha aqui o que Emmanuel traz para nós, ó. Como possas e quanto possas, relaciona as bênçãos que já recebeste da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos no caminho. O que é a nova revelação? A nova revelação é esse olhar da morte para lá. É esse olhar com essa abrangência de vida eterna. Então, essa nova revelação vai fazer com que seus problemas, que são problemas, esses obstáculos que são obstáculos, vão ser vencidos de maneira mais leve. Então, ele nos pede aqui, Emmanuel, reanima e orienta os irmãos ao caminho. E como que você vai fazer isso? Eu tenho que entrar na rede Amigo Espírita e falar igual vocês, estudar Evangelho. O teu amigo, quando você perdeu o seu pai, a sua mãe, percebeu que jeito foi que você atravessou esse momento. Você às vezes serviu de exemplo quando você pegou aquela pneumonia. Você serviu de exemplo quando você venceu o câncer. Você serviu de exemplo quando você acabou de sair do escritório da empresa com uma carta de demissão. E como você saiu? Xingando e quebrando tudo? Ou saiu resiliente? Você serve de exemplo para os seus filhos quando você assiste o noticiário. E esse servir de exemplo é justamente o evangelho aplicado. É Jesus na ação. Você serve de exemplo quando você termina um relacionamento e não fica xingando o outro lado. Pois para o seu filho, para a sua filha, o outro lado continua sendo um herói, uma heroína. E às vezes você não quer. Eu fui traída, Estela. Ele não pode ser o herói do meu filho. Então, são nessas circunstâncias de, no meio da tempestade, eu saber abrir um guarda-chuva gigante que se chama fé. Não, Luciano, aquele guarda-chuva assim que te protege.
E às vezes você vai perceber se você está sendo exemplo de Cristo, exemplo de fé na vida, quando as pessoas começam a te procurar, pedindo ajuda, pedindo conselhos, pedindo oração. E aí você vai pensar assim, você pode às vezes pensar, nossa, pronto, agora eu virei um muro de lamentação aqui. Não é. As pessoas pensam, se ela aguentou, ela vai saber o que falar para mim nesse momento. Se ela suportou tudo isso, a fé dela é tão grande que ela vai fazer uma oração para me ajudar aqui também. Isso é válido? Terceirizar a oração? É válido também. Porque é dessa maneira que nós vamos dar exemplo. Porque um dia vai chegar para essa pessoa um pedido de oração também. Sabe o que ela vai fazer? Poxa, quando eu pedi para o Oceander, eu me senti mais calmo porque eu sabia que ele ia fazer oração para mim. Agora essa pessoa está confiando em mim, eu vou fazer por ela. E assim, nós vamos aumentando o nível de fé das pessoas, aumentando a cogitação do mundo, melhorando as vibrações de paz e de amor. Agora, e se é o contrário, gente? Vamos voltar nos exemplos aí. Você termina um relacionamento, sai xingando todo mundo. A ex-sogra, a ex-cunhada. Agora eu não preciso mais viver com esse povo aqui, ó. Eu conheço pessoas que pontuam o que a pessoa fazia dentro de casa, expõe para amigos, expõe desnecessário, mostrando o quanto de ódio, de mágoa que existe dentro do próprio coração. Porque quando nós externamos algo com a boca, nós mostramos o que tem no nosso coração, não é assim, Luciano? Isso aí é algo que a gente já está cansado de saber. Então, quando você está falando mal do outro, você está externando o quanto você é amargo. Você não está falando mal do outro, as pessoas até escutam, se interessam, porque muitos gostam dessa fofoquinha. Mas no fundo você só está mostrando o quanto que é uma falta de fé sua. Que aquele irmão só não está usando mais a aliança, mas continua sendo irmão. Isso é difícil? Não é fácil não, gente. Às vezes a pessoa te roubou, às vezes a pessoa te traiu, às vezes a pessoa foi desleal. Então é fácil? É claro que não é fácil. E desde quando ser cristão é fácil? Hoje está mais fácil ainda que o cristão de antigamente. Tá ou não tá? Você poder falar que você é cristão. Você fazer uma reunião virtual aqui, eu não vi ninguém querer te crucificar, te queimar vivo, arrancar sua família. E quando chega a falta de saúde na sua vida? Será que não é um ponto, às vezes, de eu avaliar o que eu caminhei fazendo errado até aqui? No sentido moral e físico. Porque pode ser que chega um diabetes na nossa vida. Isso daí é algo até que eu tenho tendência aqui em casa, porque a gente tem histórico familiar. Então, chega um diabetes na vida da gente, eu penso assim, o que Deus está me castigando? Olha lá o fulano. Fulano come doce, bolo, todo dia, e aí vem o diabetes para mim? Nós podemos descobrir, às vezes, um defeito moral. Estou precisando de mais disciplina, mais regra na minha vida. Por que não começar com horários regrados para alimentação? Eu perceber o que eu estou ingerindo, como eu estou me alimentando, e nisso vai fazendo uma consequência, às vezes, na minha família. Porque você pode falar assim, eu amo meu filho incondicionalmente. Então, Deus te dá uma diabetes, porque o seu filho está se perdendo na alimentação. Olha que loucura, gente. E você, muitas vezes, dormiu e pediu essa diabetes, porque você se regrando, o seu filho vai começar a se regrar também. E Deus quer atingir quem? Ele. E só de falar não adianta, então ele precisa de exemplos, aí ele coloca você com diabetes. É assim que Deus trabalha, com a pedagogia do amor. Você suportaria um diabetes em nome do seu filho? Sim, eu amo. E aí quando vem na terra e você tem, o que acontece? Ah, não, porque comigo, o outro lá merece, eu não. E é simplesmente uma dor que é o remédio. Porque se você vê o seu filho sofrendo, você vai sofrer muito. Então é o remédio de uma coisa que ainda nem aconteceu. Nós temos que entender que tudo que vem é por amor. E como é que eu falo isso para uma mãe? Como é que eu falaria para mim se eu perdesse as minhas filhas? Eu não sei. Mas o que nós temos que saber é que Deus é amor. Deus é justiça. Em nenhum momento ele piscou com você e cochilou
para o que está vivendo, porque você está vivendo, para o que está acontecendo. Os obstáculos que chegaram para a sua vida são exatamente do tamanho das suas pernas, para você pular e ficar mais forte. Tem obstáculos que eu vejo as pessoas pulando que eu penso, jamais eu pularia. Eu não conseguiria. No entanto, tem alguns que eu atravesso que as pessoas pensam, nossa, Stella atravessou aquilo lá. Então, como eu atravessei? Pensando na vida eterna, me fortalecendo na fé. Não deixa a oração por último recurso. Pega a oração como primeiro recurso. Ela vai abrir as portas de tudo que você tem que fazer. Ah, então vai melhorar? Vai melhorar o meu problema? Vai dar os caminhos certos. Sabe que tem aqui em São José do Rio Preto, gente? Eu não sei se vocês têm na cidade de vocês, o nosso aqui chama Poupa Tempo. O estado de São Paulo tem. O estado de São Paulo tem. É um lugar que, antigamente, quando você ia fazer uma carteira de habilitação, vamos colocar aí... Renovação. Né? Ah, você tinha aqui no oftalmologista, você tinha aqui no exame não sei o quê, depois você pegava o carnezinho, tinha que pagar no banco. Hoje eles colocaram tudo num lugar só, para facilitar a nossa vida. Sabe o que é um poupa-tempo espiritual? A oração. Você pede, naquele momento que você recebeu um diagnóstico, naquele momento que você ficou sabendo que o seu filho que você criou com tanto amor está se relacionando com aquela pessoa, que você sabe que o negócio ali é meio complicado. Naquele momento que você se vê desempregado, acabei de receber a carta de demissão, e bate uma revolta, porque eu dei tudo por essa empresa. Sabe o que você faz? Primeiro recurso, oração. É o poupa-tempo, porque vai poupar o tempo do seu desgaste na reclamação. Vai poupar o tempo de quem eu vou procurar, já vem na sua mente. Nossa, o Roberto. Nossa, mas faz um ano que eu não falo com o Roberto. Por que veio o Roberto na minha mente? Porque você orou e é o Roberto que tem a solução. Poupa tempo da sua vida. Mas o que eu faço com esse recurso, essa ferramenta que, segundo Chico Xavier, é a maior ferramenta nossa aqui na Terra? Não para evoluir, mas para caminhar, a oração. O que eu faço com ele? Eu faço de tudo na matéria. Eu reclamo, eu converso com fulano, com ciclano, mandam para mim bater couve com limão, com tomate estragado, eu bato, tomo e não faz efeito. Aí, depois de muito bater a cabeça, de mais ou menos um ano, eu resolvo orar. Agora, fazer igual o André Luiz, 9 anos de umbral, que ele olhou para cima e falou assim, não é possível. Deve ter alguém que organiza tudo isso. Meu Deus, na hora que ele falou, meu Deus, Clarence pôs a mão no ombro dele e falou, vem, meu filho. Nossa Senhora, como demorou isso, hein? Então, vamos usar esse recurso. Sabe o que significa isso? Fé. Eu saber que tem uma mão aqui, ó. Só que ela não pode pegar. Ela vai esperar você pedir. A minha filha está com uma dificuldade em matemática. E ela não está perguntando para a professora. O que eu faço com isso? Eu falo para ela, olha, filha, a professora até viu que você não tirou nota boa, mas enquanto você não pedir ajuda, enquanto ela terminar o exercício lá na lousa e falar assim, tudo certo, gente, você ficar quieta, de vergonha, ela não vai entender que você está precisando de ajuda. Deus é assim. Ah, então ele precisa que a gente se humilhe. Não, ele precisa que nós possamos chegar até ele. Ele precisa de nossa elevação. E aí, se você quer entender uma elevação como se humilhar, tudo bem. Pode ser. Foi assim que André Luiz também entendeu. Porque no auge de sua dor, muitas vezes você cai de joelho. E esse cair de joelho, você já sabe que é um ato de humildade. Então, bora, gente. Atravessa com fé isso daí que você está passando. Lembra daquele momento que você passou, como você poderia ter passado melhor. Se um dia chegar ali na frente, algo parecido, algo diferente, eu vou saber o que fazer. Eu vou estar no caminho da fé. E esse caminho tem menos espinhos, tem menos pedra, menos buraco, menos lama, mas eu vou ter que continuar caminhando. Mas é mais fácil. E é isso aí. Muito bem. Meus amigos, Santo Agostinho chegando aqui hoje, hein? Mais ou menos dizendo assim, vocês não sabiam que
Vocês estão vivendo em um mundo com choro e ranger de dentes? Você acha que você veio a um mundo de férias? Você acha que esse é um mundo paradisíaco? Obviamente, nós temos momentos, sim, de usufruir dos locais e dos momentos paradisíacos na nossa vida, sim, todo mundo tem, né? Mas nós estamos aqui realmente para aprendizado, né? Uma encarnação se baseia na necessidade de aprendizado. E vamos falar a verdade, gente. Nós não aprendemos quando está tudo bem. Aliás, nós aprendemos muito pouco, sabe? O aprendizado é muito mais lento quando está tudo favorável. Então, o alerta aqui do Santo Agostinho, trazendo esse capítulo hoje, o mal e o remédio, é para nos dizer que esse mal, ele não tem finalidade de causar sofrimento em nós. A objetivação dele é de nos fazer uma movimentação, para que a gente deixe de ficar acomodado na cadeira, que vai ficando confortável, você vai quase que entrando dentro da cadeira, assim, né? Não, se mexe aí, vamos levantar dessa cadeira. Vamos ativar aí os nossos sentidos e descobrir onde nós estamos errando, a fim de que nós possamos nos renovar. Como a Estela bem disse, usando exemplo por exemplo, do diabetes. Quer dizer, eu preciso aprender a me regrar mais na minha alimentação. Eu preciso aprender a me regrar não só na alimentação, que ela acaba se estendendo para um regramento de maneira geral na vida. Uma organização melhor, um planejamento de como eu quero estar daqui a um tempo. Quer dizer, se eu me disciplinar na comida, eu me disciplino também em outras áreas. Me disciplino para poder ser mais gentil. Quer dizer, essa é uma deixa aí, né? Não é uma obrigatoriedade. Não é porque você está tratando um diabetes aí que você está obrigatoriamente tendo que observar isso. Mas você pode também aproveitar a virtude que está sendo trabalhada nesse momento com a tua dificuldade e estender isso para outras áreas. Então, vamos continuar no exemplo aqui do diabetes, ou de uma enfermidade. Todo tipo de enfermidade é um alerta que nos é dado para nos informar. Você está falando de enfermidade, Serginho? Ah, chegou o Serginho aí, que é especialista nisso. Todo tipo de enfermidade, ela tem como finalidade nos alertar para algum caminho que nós estamos indo errado. Estamos rumando a um local que não precisa ser necessariamente um local físico, né, um local que você caminha, mas estamos indo em direção de um caminho complicado. E quando surge a adversidade, a proposta dessa adversidade, seja ela uma doença, seja uma perda financeira, seja a perda de um ente querido, é para nos dizer o seguinte: olha, vamos replanejar a rota? Vamos fazer diferente? Essa é a proposta. Quando eu comecei a ler aqui o texto, o Santo Agostinho fala que esse mundo era um mundo de choro e ranger de dentes, me veio aquela desesperança de quando eu era católico, que eu escutava o padre falando isso, eu pensava, meu Deus, estamos vivendo no inferno aqui, gente. Não quero nem, não precisa nem desencarnar, já estou no inferno. Ó, o mundo é de choro e ranger de dentes, esse mundo aqui. Quer dizer, nós estamos fadados a ficar rangendo dente aí, chorando aí, sentindo dores. E eu pensava isso. E aí agora a gente fica mais amadurecido, né, no aprendizado, a gente vai descobrindo que são figuras de linguagem, né? Para nos alertar, olha, você não veio no mundo aqui de férias não, meu filho. Mais ou menos assim, Santo Agostinho está dizendo. Vem cá, senta aqui no colo do tio, que o tio vai contar um negócio para você, ó. Você vai estar encarnado aí um tempo, mas você não vai viver um mar de glórias. Você vai experimentar situações que vão testar as tuas virtudes, que você ainda está em busca de desenvolvimento delas. Você está preparado? Aí, obviamente, todos nós dizemos assim para nós mesmos: estou preparado, sim, vamos lá, eu encaro. Vamos embora, para cima, como diz o Rony Almeida, né, Rony? Para cima sempre, vamos embora. E aí, quando chega aqui, a gente se perde nas lamentações, se perde na lamúria. Como diz o texto aqui, no monturo. Monturo seria uma montanha, né? Eu me vejo jogado numa montanha de problemas e eu sou lá, uma parte dessa montanha de problema. E se a gente não tiver
esse entendimento de imortalidade, esse entendimento de que não existe fim, não existe um momento derradeiro, não existe fracasso, não existe derrota. Tudo que a gente enxerga como derrotado é tudo muito provisório, sabe? É muito passageiro. Esses dias atrás, tem um amigo meu que ele tem algumas deficiências, assim, sabe? Físicas. E ele estava me questionando, dizendo assim, mais ou menos assim, escuta, Sander, por que isso aconteceu comigo? Por que eu vejo todo mundo perfeito, todo mundo andando, fazendo isso aqui, e só eu que tenho uma deficiência aqui? São respostas que a gente não tem para dar assim, né? Porque nós não temos entendimento de saber o passado de cada um. Mas eu disse para ele, olha, eu vou te dizer um negócio, eu sei que você está observando aí a perfeição das pessoas, mas você não está conseguindo enxergar a deficiência que cada um de nós tem. Então, quando você se compara com outro, de alguma deficiência, por exemplo, física, talvez o outro não tenha uma deficiência física, mas ele pode ter uma deficiência intelectual, uma deficiência moral, que faz com que ele sinta uma angústia que às vezes você não sente. Ou ele tem, então, predisposições aí de uma vida infeliz moralmente, um indivíduo que faz trapaça, comete crimes, você não sabe. Então, deficiência, dificuldade, todo mundo tem, não se sinta à margem. Se você aí tem as suas limitações, não ache que você é a pessoa mais infeliz do mundo, porque você não é. Todos nós estamos aí com as nossas lutas, com as nossas dores. Agora, esse capítulo de hoje tem como único fundamento aqui nos alertar em relação ao local em que nós estamos vivendo, que é um local conveniente às nossas dificuldades. E aí o remédio, como diz aqui, tem o mal, não tem? Nós falamos do mal aqui agora, da diabetes, da dificuldade, da deficiência física, da falta de dinheiro, e isso e aquilo. E aí tem um remédio, como a Estela bem diz, que é a fé. A fé, ela não é apenas uma palavrinha de 2 letras só. A fé é um nome que deram a um sentimento de confiança, de que nós somos assim, nós temos um Pai que nos ama 1.000 trilhão de vezes mais do que o nosso pai verdadeiro. Todo mundo tem o seu pai aí biológico, né? Figura que foi o seu progenitor. Essa é a figura humana, falível, repleta de necessidades de aprendizado como nós. Agora você imagina que você tem um pai que é perfeito, que criou tudo isso aqui, criou o universo. Será que esse pai comete algum equívoco? Será que é possível imaginar Deus se equivocando? Será que alguém aí consegue imaginar Deus distraído? A gente deu o nome de Deus, né? Mas a gente pode dizer que é uma força que nós não temos ainda conhecimento profundo do que é. A gente dá o nome de Deus. A gente faz aquela figuração aí daquele velhinho barbudo sentado na nuvem, como eu falo sempre aqui. Então pode imaginar aí a força que você quiser, dá o nome que você quiser, dá o nome de Jeová, de Deus, de força suprema do universo, de uma luz, nem não importa a nomenclatura que você dê, e a forma como você enxerga. Mas nós sabemos que existe uma força superior ao nosso entendimento, uma força acima da nossa força. E essa força observa tudo que a gente faz, tudo que acontece conosco. Será que por trás de toda essa dificuldade que nós encaramos assim, né? É uma maneira de encarar nossa. A dificuldade extrema. Porque nós encontramos pessoas que passam por situações semelhantes e têm maneiras distintas de reagirem diante daquele fato. Eu já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo, porque eu acho que vale sempre a pena a gente relembrar. O indivíduo tinha um pai alcoólatra e ele já arrumou ali uma justificativa para também ser alcoólatra. Família minha era meio complicada, todo mundo bebe lá, eu também bebo. Meu pai bebia muito, então olha o exemplo que eu tive. Meu pai, eu bebo também, meu pai bebe, eu bebo e tamo aí, né?
E o outro tem um pai alcoólatra, fala, não, eu não bebo de jeito nenhum. Eu vi a tragédia que foi a vida do meu pai, ou o que é a vida do meu pai. Meu pai bebe, acabou com a vida dele. Tá doente, tá sem dinheiro. Minha mãe separou dele, ou minha mãe tá doida para separar, ela não separou porque não deu certo, mas se pudesse espirrar de longe dele, ela espirraria. Então, são situações idênticas, mas de reações diferentes. Eu pergunto para nós, eu pergunto para mim, pergunto para você, como que nós estamos reagindo diante dos desafios da nossa vida? É com fé, com coragem, com busca por aprendizado, ou nós estamos ali nos jogando no chamado monturo das lamentações? Sábado eu encontrei meu amigo Gilson, eu acho que o Gilson não está aqui não deve estar assistindo nós não, mas eu vou contar aqui um relato dele. Sábado eu apresentei um estudo sobre a inteligência lá no Ailuz, para os trabalhadores da casa. Então, um dos itens da inteligência que a doutrina espírita nos orienta é de olhar pelo lado bom e aproveitar. Não é só olhar pelo lado bom para ser um otimistinha aí, sabe? Ah, esses espíritos são todos otimistas aí. Ele vê um negócio pegando fogo lá e fala, ah, que beleza, o fogo lá consumindo tudo. Essa é uma maneira preconceituosa e equivocada de classificar alguns espíritas, que tem mais resignação, e isso pode incomodar alguém que não tem resignação. Mas assim que eu terminei a apresentação do tema inteligência, o meu amigo Gilson Passarini veio e chegou até a mim e disse assim, Oceaner, gostei muito dessa tua abordagem aí, porque aconteceu um negócio muito interessante com a minha irmã. Minha irmã ficou paraplégica, e depois que ela ficou paraplégica, o relacionamento dela com o marido dela melhorou assim 600%. Eles passaram a ficar mais unidos. Eles ficando ali com a impossibilidade de locomoção, como todo mundo faz, né, habitualmente, aí todo mundo caminha, vai para onde quer, tá com a perna funcionando bem, né? Aquele resguardo que ela teve que obrigatoriamente cumprir, fez com que ela e o marido se aproximassem muito mais. Eles estavam quase para se separar. Na hora que ela teve a dificuldade, sofreu ali o momento que ela ficou sem impossibilitada de andar, a união deles se fortaleceu. E eles estão hoje, mas estão bombando, vindo de vento em popa. E você fala, meu Deus, olha isso, gente. A vida da pessoa melhorou com uma diversidade. Isso aqui é sabedoria. Isso aí é evolução espiritual. Qualquer um de nós iria entrar em desespero. Fala até por mim. Falo por mim mesmo. Eu acho que talvez eu, se ficasse numa situação dessa, iria entrar em desespero. E tem pessoas que extraem da dificuldade, como diz aí o ditado popular, que fala que do charco, da lama, brotam as flores, que extraem ali da podridão, do pântano, extraem as vitaminas necessárias. Esse é o espírito evoluído, que está encarnado aqui, extraindo das adversidades o que tem de melhor. Acho que foi até por isso que veio essa mensagem na minha cabeça no início, enquanto a Estela estava orando ali. Porque as plantas fazem isso, elas pegam até da podridão de um animal em decomposição, elas extraem somente as vitaminas que são necessárias para que elas floresçam, para que elas tenham viçosidade, para que elas tenham vigor, que elas produzam frutos, flores, beleza. Então, eu finalizo aqui hoje a minha reflexão convidando todos nós a extrairmos do charco, do pântano, desse mundo de choro e ranger de dentes, que nós façamos a extração do melhor, porque é isso que vai nos edificar, é isso que vai nos transformar. É essa busca que todos nós viemos fazer, mesmo que a gente não se lembre. Nós não nos recordamos claramente que quando a gente estava no mundo espiritual, nós planejamos isso. Olha, eu vou lá, vão ter dificuldades, já sei mais ou menos de algumas, outras eu espero trabalhar para evitá-las, porque a fé move montanhas, não é isso que Santo Agostinho falou? Se a fé move montanhas, não são montanhas necessariamente aquelas
de pedras e areia e terra e árvores. São as montanhas das dificuldades. Se você tem fé, você vai mover problemas que vão passar a não ser mais problemas, vão se tornar assim, copinho pequeno, copinho de leite na tua vida. Vai surgir uma adversidade para você como desafio, outros sucumbiriam, outros cairiam em depressão, em tristeza, em desespero. Você vai superar. Esse é o desejo nosso aqui hoje, meio da Estela. Que nós superemos, que nós contornemos. Se não der para passar por cima, você passa de lado. Seguir o exemplo do rio. O rio não fica brigando com o terreno, com as planícies, com as montanhas. O rio não briga, não. Ele nem se desespera. Ele contorna. E ele segue o seu curso. Sabe para onde que o rio sempre vai? Você sabe, Estela, onde ele termina? Ele vai se unir com o que é maior. Pois é. O rio sempre vai para o mar. O mar representa aí, na figura de linguagem do nosso estudo aqui, Deus. Representa a figura daquele que nos criou, né? O Criador de tudo. Então, nós somos rios. Eu estou aí, por enquanto, um fiozinho de água, sabe? Umas 3 gotas só nessa nascente aqui. E seca, de vez em quando. De vez em quando dá uma secada, de vez em quando vai para um caminho, chega ali e tem uma pedra aqui. Deixa eu parar aqui um pouco, vou fazer uma represinha aqui. De vez em quando a gente dá uma represada, né? A gente para de caminhar. Mas todos nós somos rios. E nós estamos rumando para o mar. Então, meu irmão, minha irmã, não pare. Use o que você tem, faça o que você pode. Não perca tempo querendo represar, esperando que alguém venha te socorrer, não. Eu vou ficar aqui parado, vou virar uma represinha aqui, daqui a pouco alguém abre um caminho no meio daquele mato ali, ou corta essa montanha no meio, aí eu vou seguir, aí eu sigo. Não espera não. Não espera ninguém fazer isso por você, não. Segue adiante. Siga firme. Não desista. Santo Agostinho aqui foi cirúrgico, pontual. Estamos aqui para o progresso. Teremos dificuldades. Estamos tendo, teremos. Vamos resolver algumas, vão surgir outras. Tá brincando? Eu pensei que agora ia acabar esse Covid, eu ia ficar no mar de rosa, e falei de engano. Vão surgir outros desafios para você. Porque você está querendo isso, você pediu isso. Aliás, você pode não lembrar, mas você pediu, sabe por quê? Porque se você não tivesse os desafios novos surgindo, você estaria fadado ao estancamento das tuas virtudes, à paralisação do teu potencial. E você não é um indivíduo que quer ficar aí sempre com o motorzinho 1.0 na tua vida, não. Você quer se desenvolver, se transformar num 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 4.5, 10.0 turbo, para você caminhar com mais força, para você ter mais vigor espiritual. Então, mas meu motorzinho meu não é nem 1.0, viu? O meu é 0.1, tá ótimo. 0.1 são 100 cilindradas, né? Eu tive uma Hondinha Dream, sabe aquela Hondinha que é antes da Bis ainda. Pensa numa motinha boa para andar, hein? Gostosinha de andar, não gastava nada e ia andar para todo lado. Se você é um 0.1 aí, você tá firme. Daqui a pouquinho você vai ser um 0.2 em um. E assim sucessivamente. Vamos em frente ou não? Bora. Como diz o nosso amigo Orson Peter Carrara. Prossiga. Prossiga. Não há tempo para reclamações. Não há espaço para paragens. Água parada vira lodo, apodrece. Você é rio ou você é represinha de água parada? Você escolhe. Você olha teu pai e fala, vou ter que ser igual a ele, porque ele é, né, meu pai, né, já viu. Ou você olha teu pai e aprende com os erros dele. Você olha para o mundo e aprende com os erros do mundo. O sábio é assim. Diz um velho ditado, né, que o tolo aprende com os próprios erros e o sábio aprende observando o erro dos outros. Está na nossa mão. Vamos para a nossa prece? Vamos. Bora. Vamos lá, gente. Lembrando, quem quiser colocar um copinho de água, fluidificar aí. Pega a sua aguinha, garrafinha daquela pessoa que mora com você.
Às vezes o pessoal fala assim, eu vou já fluidificar o galão inteiro aqui, ó. Cada pessoa da sua casa tem, às vezes, um problema específico nesse momento. Ou, às vezes, uma pessoa só, né, da sua casa está vivendo alguma situação. Coloca essa aguinha para ela, tá bom? Pois é. A Lívia acordou. Vamos para nossa prece. Então, daqui a pouquinho a gente finaliza, para a gente dar início a essa semana, essa terça-feira, que promete muita coisa boa. Muita coisa boa vai surgir hoje. E nós vamos abraçar todas essas coisas boas. Vamos lá? Com certeza. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos muito por essa manhã, por essa oportunidade de abrir a nossa mente, de esclarecer o nosso entendimento, de fortalecer a nossa fé, como fez muito brilhantemente o nosso querido Santo Agostinho, trazendo para nós lições altamente esclarecedoras e que trazem paz ao nosso coração. Nos sentimos revigorados a aproveitar cada um dos nossos desafios do dia de hoje e dos dias que virão, a continuarmos nossa jornada de uma maneira ótima, respeitando mais a nossa vida, respeitando o nosso corpo, a nossa individualidade, respeitando também, por conseguinte, a vida daqueles que nos cercam, sabendo que cada um tem as suas dificuldades e que nós, se pudermos ajudá-los, estaremos prestando um grande trabalho semelhante ao que o Senhor fez conosco. Mestre, quero abençoar cada pessoa aqui dessa corrente do bem. Aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, aqueles que estão aqui já há muito tempo, esses irmãos valiosos que nos dão a honra da sua companhia. Abençoar também aqueles irmãos nossos que assistem em outro momento, que possam se sentir nesse instante revigorados, fortalecidos, amparados e amados pelo teu coração bondoso, que nos abraça, que nos protege, que nos dá apoio, mas deseja muito que nós saibamos caminhar com as nossas pernas, nos dando autonomia, não nos tornando escravos de providências exteriores, que nós saibamos providenciar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz caminhar com mais segurança. Senhor Jesus, quero abençoar a nossa rede Amigo Espírita, abençoar o nosso movimento espírita, abençoar os nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, hinduístas, muçulmanos, taoístas, sejam lá de qualquer religião que for. Todos sejam abraçados pelo nosso carinho, pela nossa consideração, por sermos todos nós irmãos e filhos do mesmo Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Que nós tenhamos o merecimento e a Tua permissão. Esse é o nosso desejo, para novamente estarmos aqui na próxima semana, em busca de esclarecimento, em busca de luz para o nosso coração, mas de comprometimento nosso, de produzirmos o bem que nós aprendemos aqui na teoria. Que todos tenhamos a grandeza e a coragem e a fé de hoje encararmos os nossos desafios de maneira diferente, resolvendo problemas, descobrindo soluções e tendo a certeza que nos dá ainda mais alegria de que toda a nossa felicidade está em nossas mãos. Tenhamos a grandeza e a sabedoria de bem utilizar esse recurso. A tua bênção, Senhor Jesus, amigos espirituais, nosso carinho e nossa gratidão, e Deus nosso Pai, todo o nosso amor àquele que nos criou e que nos ama profundamente. Muito obrigado, e que assim seja.